O Mídia News recebe hoje o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Júnior Macanhã. À frente da entidade que representa o comércio varejista, ele fala sobre os desafios e conquistas do setor na capital. Seja bem-vindo, presidente. É um prazer recebê-lo no estúdio Mídia News. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, para que a gente possa trazer as novidades sobre o varejo cuiabano, sobre o comércio cuiabano, sobre o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Presidente, eu queria começar falando com o senhor a respeito de um assunto que tem preocupado já há algum tempo aqui em Cuiabá, que é o abandono ali do centro histórico, né? Principalmente desde a gestão passada, a gente vê ali um sucateamento, né? E eu queria saber se hoje em dia, assim, o senhor tem esperança de que aquela área vai ser restaurada, restabelecida, principalmente para os comerciantes que atuam ali naquela região? Falaram, eu sou brasileiro, tem aquele ditado, brasileiro não desiste nunca, então eu nunca vou deixar de ter esperança e nunca vou deixar de lutar para que a gente tenha melhorias no nosso centro histórico. Quando do processo eleitoral, a CDL Cuiabá organizou 32 propostas e essas propostas foram enviadas para todos os candidatos com antecedência para que quando nós fizemos a nossa sabatina na CDL, cada um com 1 hora de tempo, no mesmo dia inclusive, todos eles tivessem lido e todos eles concordassem ou não com as propostas. O candidato eleito, prefeito Abílio, ele concordou com as nossas 32 propostas, as quais estava lá a revitalização do centro histórico. A UFMT tem um estudo muito grande sobre a revitalização do centro histórico, que assim, hoje não adianta você revitalizar, porque você não tem revitalizador, você não tem as pessoas, você tem que primeiro capacitar essas pessoas. Então a UFMT tem um estudo bastante interessante sobre isso e isso foi incluído nas nossas propostas. Depois de eleito, o prefeito Abílio voltou na CDL Cuiabá e referendou as 32 propostas que vão muito além do centro histórico, mas inclui o centro histórico. Então a gente tem essa expectativa de que isso vá acontecer, de que vá melhorar. A gente entende que, vamos dizer assim, 6 meses de gestão, a gente não consegue revolucionar o mundo, mudar o mundo em 6 meses, mas o que a gente espera são sinais que infelizmente até esse momento a gente não viu vindo. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que o prefeito fala em romper o contrato com a CS Mob, que tem o estacionamento rotativo incluso no projeto junto com o Mercado Miguel Sutil, que é uma luta histórica antiga da CDL Cuiabá. Eu participo da diretoria da CDL Cuiabá há 9 anos e meio, estou como presidente há 1 ano e meio. E essa luta é antiga. Desde que eu entrei lá, se fala que é necessário estacionamento rotativo, até porque hoje o consumidor quer comunidade, porque se ele não tiver comunidade e a experiência de compra não for excelente, ele pega e vai comprar na internet, ou ele vai num lugar que para no estacionamento da porta da loja. Então hoje o estacionamento rotativo, parar na porta da loja, faz parte do processo de compra. E infelizmente o prefeito tem falado em romper esse contrato, justamente também onde atinge o Mercado Miguel Sutil, que vai ser um mercado com 7 andares, muitas vagas de garagem, mais de 100 lojas, restaurantes, provavelmente nós teremos academia, escola. Então é um modelo de mercado que a gente vê muito em Belo Horizonte, vê em São Paulo, nas principais cidades da Europa. Madrid tem um mercado desse que é um mercado fantástico, visitado por pessoas do mundo inteiro. E isso pode se tornar um referencial para a cidade de Cuiabá, inclusive para a atração de turismo. Nós não estamos aqui defendendo empresa, não estamos defendendo gestão passada, nós estamos defendendo os interesses do comércio e da população cuiabana, porque nós entendemos da importância do Mercado Miguel Sutil e entendemos a importância do estacionamento rotativo. Se o prefeito quiser romper, ótimo, rompa, mas nos apresente alguma alternativa para isso, para que tudo que já foi feito até o momento não seja desperdiçado, não seja jogado fora e a gente tenha mais um elefante branco, mais um esqueleto cravado no centro da nossa cidade. Então assim, o que a gente aconselha? Sentar à mesa, conversar, discutir. Eu acho que a empresa que está hoje fazendo o rotativo
possui 53 mil funcionários, fatura mais de quase 40 bilhões, são empresa grande, que tem condições, tem capacidade de tocar o projeto. Agora precisa sentar, equacionar, resolver. Eu não acho que com brigas e sem apresentar soluções num pós-rompimento, a gente vai resolver e vai dar um bom encaminhamento para o centro histórico. Uhum. Presidente, uma das críticas em relação, né, já que o senhor entrou nesse tema do contrato com a CS-MOB, é que esse contrato foi assinado já na gestão do Emanuel Pinheiro, mas não houve também essa evolução, né? Ela deveria ter já iniciado ali uma reforma em alguns pontos de Cuiabá, que o senhor mesmo falou, né, que ainda não aconteceram. Então, mesmo com essas críticas, o senhor acha que o rompimento não é a solução ali e talvez entrar com uma outra empresa no lugar dela? Eu estive na CPI da CS-MOB, estive lá conversando, representando a CDL, e nós apresentamos algumas sugestões. Porque dentre as melhorias que estão sendo feitas, inclusive a gente já viu o calçadão da Isaac Povas, já foi reformulado, plantas que vão aparecer. Agora, tudo isso, quem tem que cobrar é a agência reguladora, porque isso é uma PPP, não cabe a CDL cobrar, cabe a gente acompanhar e cobrar o poder público, na realidade. Eu estive lá na CPI e a gente apresentou algumas sugestões, porque dentro do contrato, por exemplo, não contempla calçadão da Galdino Pimentel, essa parte de restauração, de arborização, de melhorias, não contempla a Galdino Pimentel, não contempla a Cândido Mariano e não contempla a Cândido Mariano, Ricardo Franco, que são os 3 principais calçadões de Cuiabá. Então o Dilemário, que é o relator, junto com o presidente, o vereador Ranalli, eles acataram nossa sugestão e isso vai estar no relatório final, pedindo para que a CS-MOB faça essas partes. Agora, assim, romper unilateralmente cabe ao prefeito. O que a gente quer, na realidade, é que esse contrato, sendo rompido, ele dê continuidade, que apresente outra empresa, sabe? Que a gente não fique sem o rotativo e não fique sem o mercado municipal Miguel Sutil, e assim a gente acabe botando lá um esqueleto no meio da cidade, que assim, nosso centro já está feio, né? A gente viaja para diversas cidades, diversos países, a primeira coisa que a gente faz, Vitória, é visitar o centro histórico, cara. Isso é extremamente natural. E aqui a gente não oferece condições de visitação. 10% do PIB mundial advém do turismo. O turismo é uma indústria limpa, cara, 10%. E aqui a gente tem, além do fato histórico, a gente tem a natureza, a gente tem Chapada, a gente tem Nobres, a gente tem o Pantanal. Ou seja, nós somos extremamente privilegiados e, infelizmente, essa questão está sendo deixada um pouco de lado. Porque, assim, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 20 anos atrás, eu via muita gente da Europa andando aqui para o Cuiabá. Muita gente com cara de europeu, de americano andando pelo Cuiabá. Hoje, a gente simplesmente virou passagem. A gente tem um turismo que é de negócios, mas essas pessoas vêm, passam para o Cuiabá e no mesmo dia já vão embora para Sorriso, para Lucas, para Campo Verde, para Rondonópolis, para as cidades do agro. Essas pessoas poderiam passar 2 dias em Cuiabá, visitando nosso centro histórico, conhecendo um pouquinho da história. Nós temos uma culinária que é fantástica, nós temos uma musicalidade que é fantástica, inigualável no mundo. Nós temos aí que está ganhando prêmio no mundo, a Flor Ribeirinha. O Flor Ribeirinha, que, poxa, então assim, os caras são levados para a Europa para aparecer e aqui a gente está valorizando muito pouco isso, usando muito pouco disso para atrair turistas. E eu acho que o mercado Miguel Sutil, ele faz parte desse complexo como um todo para essa atração de turismo. Tem manchado, então, aqui a capital esse abandono ali no centro da cidade? Assim, a gente vê o esforço, por exemplo, a gente tem uma excelente parceria com a PM, com o Tenente Coronel Marcelo, que está sempre à disposição, mas a gente sente que falta algo mais, a gente precisa levar assistente social, a gente precisa levar muita coisa para o centro para resolver essa situação. Uhum.
Presidente, outra coisa que a gente tem notado, né, principalmente passando ali a caminho do trabalho, enfim, vários prédios dessa região também, aqui também da Getúlio Vargas, que estão sendo colocados para alugar, né? Lojas ali que têm uma história de anos e estão fechando, né, para às vezes mudar para outro ponto e às vezes fechando até definitivamente. A CDL tem acompanhado ali esse fechamento? Tem algum dado em relação a isso? Dado a gente não tem. O que a gente tem visto é realmente isso. Por essa situação do abandono do centro histórico, cada vez ser menos visitado, cada vez ter menos pessoas circulando, o comércio sofre e o mercado ele não perdoa, né? Na realidade não tem gente, não tem venda, as pessoas acabam tendo que mudar para outros lugares, ocasionando com que haja o fechamento dessas lojas. O que a gente pede é uma solidariedade dos proprietários, para que aqueles imóveis que sejam locados façam negociações com os seus inquilinos, porque muitas vezes é muito melhor você ter um imóvel com aluguel mais barato por um período do que você estar com um imóvel para alocar e que você nem sabe quando que vai ser locado. Então assim, negociação, sentar, conversar, tentar ajustar um valor que seja factível para ambas as partes é de bom tamanho. E o senhor mencionou aí essa parceria que o senhor teve com o prefeito Abílio ali, principalmente no início da gestão, né? Qual avaliação o senhor faz até aqui da gestão dele em Cuiabá? Então, por exemplo, nós solicitamos que fossem, na realidade, uma solicitação que chega até a CDL Cuiabá dos comerciantes da região da 13 de junho. Nós solicitamos que fossem retirados os ambulantes da rua, principalmente porque, além de atrapalhar o comércio, que é gerador de emprego, gerador de impostos, ele acaba atrapalhando também as pessoas que querem transitar no centro e as pesquisas hoje indicam que realmente as pessoas gostaram da retirada porque deixam as calçadas livres para que haja uma maior circulação. Então assim, o prefeito Abílio nos atendeu, removeu os ambulantes, achou outro lugar para eles. Então assim, é uma parceria também que é construída, né? A gente na realidade está com 6 meses de gestão, a gente está se conhecendo, digamos assim, né? Sabe aquele casamento de início que as pessoas vão se conhecendo, cada um vai sabendo a forma de agir de um, de outro, mas é um processo de conhecimento, é um processo de maturação, né? Um processo importante de maturação para que haja o desenvolvimento da cidade, porque na realidade nós temos um propósito na CDL, que é unir forças para transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e para morar. E dentro desse propósito nós sempre vamos agir, buscando o que há de melhor, não só para o comércio cuiabano, para o prestador de serviço, para o industrial, para o agropecuarista, as pessoas do agro, porque dentro da CDL nós temos associados de todos os segmentos, para que essas pessoas consigam desenvolver, gerar emprego e gerar renda aqui na cidade. Uhum. E o senhor também tem uma formação política, né? Tem ali um local de fala para falar sobre isso, né? Como que o senhor faz essa avaliação também da classe política em Mato Grosso, né? Não só o prefeito. Eu acho assim que no Congresso Nacional, por mais que a nossa classe política tenha se esforçado, são raras as exceções de que a gente tem visto aprovação de grandes projetos, de defesa de grandes pautas. Eu acho que essa polarização ela tem atrapalhado a construção de projeto de país, né? Fica cada um defendendo o seu nicho, cada um defendendo o seu líder, e a gente esquece de construir um projeto de país, porque na realidade é isso que vai fazer com que as pessoas tenham desenvolvimento, tenham mais renda, tenham mais prosperidade. A gente precisa parar de discutir projetos pessoais e começar a discutir projeto de país. Que país que nós queremos daqui 20 anos? Que país que nós queremos daqui 30 anos? A gente não fala mais disso. A gente só fica A contra B, B contra A, e a gente esquece justamente de discutir um projeto de país, infelizmente. Uhum. E o senhor também já foi candidato, né, a deputado federal. Como uma liderança assim, do segmento comercial, o senhor pensa em tentar novamente uma vaga? No momento eu não estou filiado em nenhum partido. Meu mandato dentro da CDL Cuiabá vai até 2029 e eu por agora não pretendo concorrer à eleição, não. Quero fazer um bom mandato dentro da CDL,
deixar um legado em prol do comércio cuiabano, dos prestadores de serviço. Meu objetivo nesse momento é esse. Mas o senhor acredita assim, que falta ali uma representatividade desse setor comercial na política em Mato Grosso? Por exemplo, se você olhar hoje a Câmara Municipal, se a gente, comerciante, a gente tem a presidente Paula, que é proprietária de farmácia, e praticamente mais ninguém, né, que seja pessoas que são ligadas ao comércio. Dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem lá o Dilmar Dal Bosco, que tem familiares que são comerciantes, tem o deputado Avalone, que é mais ligado à indústria, tem o deputado Diego, que tem o pai que é comerciante, mas pessoas ligadas diretamente ao comércio nós não temos. E nós somos o maior empregador do Estado e nós somos também os maiores pagadores de impostos do Estado. Se você olhar para a Câmara Federal, também nós não temos ninguém de representante que seja... Agora que entrou o Rodrigo Dazaelli, que é atacadista lá em Rondonópolis, mas também a gente não tem. E aí no Senado a gente tem a Margarete Busetti, que é empresária comerciante no ramo de pneus, e temos também o Hélio Fagundes, que foi, no início de sua carreira, ele foi presidente da Associação Comercial de Cuiabá, de Rondonópolis. Mas assim, está bem distante também hoje dessas pautas, participa pouco, hoje está muito mais voltado para a pauta ideológica. Uhum. E em relação a 2026, eu também queria perguntar para o senhor como o senhor analisa essas articulações que já estão sendo colocadas à mesa, né? Porque, como o senhor falou, o senhor ainda vai ficar na presidência da CDL por mais... Até 2029. Até 2029, né? Vai pegar ali essa virada. E eu queria saber como que o senhor avalia essas articulações com os candidatos a governo que estão colocados até o momento, né? A gente tem aí, principalmente, o Otaviano Pivetta, o Wellington Fagundes, que o senhor acabou de mencionar, e também ali um pouco mais tímida, mas que também colocou interesse, que é a Natasha, né, Sleixaert. Que é a minha contemporânea. Como que o senhor avalia esse cenário? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação, né? Até porque tem muita, como os políticos costumam dizer, né? Tem muita água para passar por debaixo da ponte. O governador Mauro Mendes vai renunciar, vai ser candidato ao Senado, não vai ser. Então, assim, eu acho que é tudo muito precoce. Eu acho que a gente ainda tem que discutir o que essas pessoas estão fazendo nos seus mandatos, cara. A gente não termina uma eleição, já começa a pensar na outra, e a gente começa a pensar em projeto de Estado, projeto de município, projeto de país. É muita discussão política para pouca ação efetiva na prática. Então eu acho assim, eleição política, vamos começar a discutir lá, sei lá, abril do ano que vem. Eu acho que agora a gente tem que estar em pauta, são projetos, são ações, são pensar no desenvolvimento do município e do Estado. Uhum. Mas o senhor acabou de mencionar, né, tem esse mistério, né, em relação ao governador Mauro Mendes, se ele será candidato ou não. O senhor, avaliação pessoal, acha que ele deveria ser um candidato ao Senado, já que o senhor vê uma falta ali de representatividade nos que estão colocados atualmente? Então, eu acho que essa pergunta quem pode responder é só ele, né? Porque ser candidato ou não é uma coisa de foro íntimo e pessoal. Então, assim, e está precoce ainda. Ele mesmo fala que está precoce, né? Então, vamos aguardar. Uhum. O senhor fez uma avaliação desses últimos 6 meses do Abílio Bronini também. E a gente vai chegar ao final aí do mandato do governador Mauro Mendes. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco em relação ao que ele fez até o momento para Mato Grosso e o que ele deve deixar de legado aqui para o Estado. Eu acho que assim, o principal legado que o governador... São principais, né? O fato dele não gastar mais do que arrecada. Se ele conseguir transferir isso, não criar déficit fiscal, se ele conseguir transferir isso para as próximas gestões, e a população, eu sinto que cada vez está mais consciente, é um legado que ele vai deixar. Outro legado é a educação, que era 22º lugar no IDEB e está em 8º lugar. A gente sabe o tanto que é difícil quando você não tem uma cultura, uma educação forte. O Brasil, nos últimos 40 anos... Há 40 anos atrás, o brasileiro produzia igual o coreano. Hoje o coreano produz 4 vezes mais que o brasileiro. Justamente por quê? Porque a gente falha no nosso ensino. A Coreia, lá na década de 60, aplicava 6% do PIB na educação.
O Brasil também hoje aplica 6% do PIB na educação. Só que a Coreia optou por aplicar na educação de base, na educação técnica. Nós aqui no Brasil optamos por aplicar nas universidades, na pesquisa, que a gente sente que muito pouco sai de pesquisa. Então, assim, são escolhas que são feitas pelos dirigentes, que são eleitos por nós não podemos esquecer isso. Se o político está lá, a população votou nele. São escolhas que são feitas por nós, que nos levam a isso. Então, assim, o fato dele melhorar a educação, eu considero isso bastante importante, que tem condições de aumentar a produtividade. O Hospital Central, né, Cuiabá tão carente de saúde, eu acho que isso é outro legado. A ferrovia, poxa, infelizmente demora tanto para fazer uma ferrovia, não entendo por que na China, na Europa, nos Estados Unidos, as ferrovias, as coisas são feitas de forma muito mais rápida. É um legado importante. A BR-163, né, que a gente vê que causa tantas mortes. E aí tem a parte do BRT também, que eu acho que isso aí, ele deveria focar nisso aí, colocar gás nisso aí, para acabar, para entregar, porque a população cuiabana merece um transporte público de qualidade. Uhum. E, presidente, a gente também não pode deixar de mencionar do assunto do momento, né, que é o tarifaço ali do presidente Donald Trump, que ele aplicou no Brasil. E eu queria que o senhor falasse também a respeito disso. Como que o senhor está enxergando essa polêmica em volta desse assunto, né? E se isso também, o senhor acredita que vai afetar o setor aqui em Mato Grosso? Então, Vitória, dia 15 de março, fez 10 anos que a gente fez a primeira manifestação aqui em Cuiabá, a primeira manifestação no Brasil, e isso faz parte da minha vida, da minha história, não tem como negar. A gente fez a primeira manifestação contra a corrupção, contra... Na realidade, nessas primeiras manifestações, enquanto não tiveram as pedaladas fiscais, eram contra a corrupção. A partir do momento que o TCE deu que tinha as pedaladas fiscais lá, né? A gente começou a fazer a favor do impeachment da presidente Dilma naquele momento. E hoje, assim, a gente vê uma situação no Brasil bastante similar àquela. O que a presidente Dilma fez naquela época? Ela incentivou o consumo através de liberação de dinheiro, criou uma sensação de prosperidade para as pessoas e ela acabou se reelegendo. E em 2016 e 2017, a gente teve a pior crise na história do Brasil, PIB menos 5% num ano, menos 4,5% no outro. O que a gente vinha sentindo nesse momento do Brasil? O presidente Lula, usar uma linguagem figurada, ele estava praticamente na lona, né? Com esse advento do tarifaço, o que a gente sentiu? Que o presidente Lula foi para as cordas, porque criou um sentimento de nacionalismo, de soberania, e ele foi para as cordas. O que a gente está sentindo agora? Que ele já está extremamente à vontade. Nas pesquisas indicavam antes que ele perdia a eleição para Tarcísio, para Michele, para vários outros candidatos aí da direita. E o que nós estamos percebendo agora? Que as pesquisas ultimamente estão indicando que ele ganha a eleição de todos eles, o cenário atual, né? Ontem o presidente Trump assinou o tarifaço. A gente viu que tirou mais de 700 produtos, manteve com 50% café e carne. A gente acompanhou ano passado, café e carne foram os grandes causadores de inflação. Café caro, até muito meme internet, café, né? A carne, cadê a picanha do Lula? Aí botava uma abóbora, né? Esses produtos, eles estão produzidos já. E eles vão trazer, com certeza serão vendidos no mercado nacional com um preço mais barato, porque há um excesso de oferta, o preço cai. Então vai causar ainda mais uma sensação de prosperidade na população brasileira. Então, o que a gente percebe com o tarifaço? O impacto aqui em Mato Grosso não será muito grande, porque a gente exporta muito pouquinho, né, para os Estados Unidos. Mas essa sensação o comércio vive de expectativa, né? Mas essa sensação de que vai acontecer o caos, que vai acontecer o fim do mundo, as pessoas se retraem e deixam de comprar. Então, assim,
Porém, né, carne barata, café barato, essa sensação desse nacionalismo trouxe de volta nas pesquisas atuais, botando o presidente Lula na frente. Então, o que eu posso dizer? Eu fico triste com isso, né? Sinceramente, fico triste porque nós tínhamos tudo para ganhar a eleição, né? Eu, até como presidente de CDL, eu sou presidente de todos os comerciantes. A gente tinha tudo para ganhar a eleição, mas infelizmente a gente está abrindo uma possibilidade, abrindo uma porta dessa eleição ser perdida, muitas vezes por projeto político pessoal. Infelizmente, o que eu vejo é isso. Eu acho que está na hora da gente voltar a discutir projeto de país com seriedade. Uhum. Presidente, voltando agora aqui para Cuiabá, né? Qual que é a expectativa aí da CDL para o comércio de Cuiabá nesse segundo semestre? Então, nós finalizamos uma pesquisa na quarta-feira sobre o Dia dos Pais. Impressionantes, 25% das pessoas, mesmo com todo esse cenário político, 25% das pessoas que não presentearam ano passado vão presentear os pais esse ano. 50% dos cuiabanos vão presentear os pais, e eu fico até feliz, porque assim, pai normalmente é esquecido, né? Num preço médio de R$555, ou seja, é um presente de qualidade, um presente bom, e aí vai movimentar a economia no valor de 138 milhões para o Dia dos Pais. Ou seja, é um início de segundo semestre que nos mostra que tem tudo para ser bom, né? Desde que a gente volte a ter normalidade no nosso país, volte a pensar em projeto de país e não em projeto pessoal. Ok. Presidente, no começo da entrevista o senhor falou brevemente, né, em relação a essas empresas, principalmente chinesas, né, que têm ganhado o mercado, o gosto dos consumidores aqui no Brasil. Como que tem sido enfrentar essas gigantes, né, porque não são empresas imensas, sim, assim, em relação ao comércio, né, porque elas têm preços muito mais baixos, então acaba que quase não tem como competir com empresas desse porte. Então, como tem sido esse enfrentamento? Na realidade, não são só as chinesas, né? A gente tem Mercado Livre, que é nacional, temos a Amazon, que é americana, né? Então, assim, é desafiador. Desafiador porque o que a gente, como comércio cuiabano, tem que fazer? Transformar a jornada de compra do cliente na melhor possível. Se a gente quiser produto de qualidade, a gente sabe que tem um preço. E muitas vezes a pessoa valoriza muito mais um atendimento, um ambiente de compra. A gente precisa ter lojas cada vez mais criando uma ambientação de compra positiva. A gente precisa ter cada vez mais as nossas equipes treinadas. A gente precisa fazer com que o comércio cuiabano esteja cada vez mais no digital. E essas todas são pautas da CDL que a gente vem trabalhando e vem fornecendo subsídios para o nosso comerciante entrar nessa onda, digamos assim. Então é isso, cada vez mais fazer com que a jornada do cliente seja super agradável, porque você compra num site, é uma compra fria, você não tem o calor humano, ainda mais o cuiabano brasileiro que gosta dessa coisa de relacionamento. Então é muito importante o empresário cuiabano capacitar, treinar, ter o produto correto na loja, no momento certo, criar uma ambientação que transforme a experiência de compra cada vez mais numa situação prazerosa, que faça com que a pessoa tenha vontade de frequentar o comércio, tenha vontade de ir até a loja, fazer essa compra. E só assim nós vamos conseguir enfrentar. Se ele tem um produto que é um preço menor, nós temos que dar uma qualidade melhor, uma qualidade no atendimento melhor, nós temos que ser melhor em todos os outros quesitos. O senhor fala também desse atendimento personalizado? Assim, isso, personal, porque assim, a inteligência artificial, Vitória, ela está nos permitindo cada vez mais conhecer os clientes. Então, cada vez mais eu vou, por exemplo, a Vitória, todos os clientes que têm perfil da Vitória compraram uma jaqueta jeans para usar com essa roupa que você está hoje. Mas a Vitória entrou na minha loja e uma câmera já botou, viu o CPF dela, viu que ela já comprou, viu o perfil de todas as outras clientes que compraram uma jaqueta jeans e a Vitória não comprou.
Isso já tem que estar no tablet. A gente vai chegar nesse ponto, de estar no tablet e de falar, pô, a Vitória tem um perfil de que todo mundo compra jaqueta jeans e ela não comprou. O vendedor oferece a jaqueta jeans para ela. Então, assim, a gente vai chegar nesse ponto. Hoje, a inteligência artificial nos sites faz isso, né? Porque ela vai acompanhando suas compras passadas, vai acompanhando suas pesquisas, e a gente tem que chegar num ponto de levar isso para dentro do ponto de venda. A partir do momento que você adentra a loja, a câmera filmou você, você tem todo o histórico do cliente. A gente tem que chegar nesse ponto de a própria inteligência artificial já oferecer os produtos, além do lógico, do que faz a diferença dentro do atendimento, que é o calor humano, que é a presença das pessoas no relacionamento. Uhum. Agora a gente já vai se encaminhando para o final da entrevista, presidente. Eu queria mencionar uma preocupação que o senhor comentou da última vez que deu uma entrevista aqui para o Media News, né? Que o senhor falou sobre preocupação com as famílias que têm perdido muito dinheiro nessas centros de apostas online, aí, Sim. Tigrinho e tudo mais. Isso tem aumentado a inadimplência no comércio? A gente, no Brasil hoje, 70 milhões de pessoas estão nos birôs de crédito, SPC, né, fazem parte disso. Aqui em Mato Grosso, e inclusive é uma pauta que a gente levou para o governador, para ele colocar educação financeira nas escolas, para que as pessoas tenham esse hábito de poupar, né, de entender que não tem milagre, né? Aqui em Mato Grosso, 46% das pessoas aptas ao trabalho estão nos birôs de crédito. 1.200.000 pessoas estão no SPC em Mato Grosso. Ou seja, é uma quantidade gigante, né? Coisa que não acontece em nenhum país do mundo. Então, assim, volto a frisar, é muito importante a educação financeira e a gente sabe que muito desse recurso, infelizmente, é destinado para essas apostas online que estão aí, estão soltas, pagando impostos baixíssimos e a turma e o pessoal cada vez com menos educação em relação a isso, sendo presa fácil para essas empresas aí. Recentemente teve aquela CPI das bets, né, mas que também não chegou a nada assim de resolução, né? O senhor acompanhou isso? Acha que é um assunto que tem que ser tratado com mais seriedade aqui no país? Assim, o que chegou para mim foi o depoimento da Saxará, né? Saxará, Vitória? Não é Vitória, a Virgínia? Virgínia. Famosa. Assim, o comportamento dos senadores lá é extremamente deplorável, né? Porque ela foi lá como depoente e viraram fãs de tirar foto, de tirar, sabe? Então não veio nem ter chamado ela lá. Me pareceu que assim, isso tirou um pouco, tirou muito da seriedade daquela CPI, que acabou não resultando em nada. Okay. Era isso, presidente. Muito obrigada novamente por ter vindo aqui ao site, né? Conversar com a gente, tirar essas dúvidas e dar a opinião do senhor sobre esses assuntos que são relevantes, né, para os cuiabanos e para os matogrossenses também. Eu que agradeço e gostaria de fazer uma solicitação para os nossos amigos cuiabanos. Antecipe suas compras do Dia dos Pais, já que 50% vão fazer compras, não deixe para a última hora, porque assim você vai ter um melhor atendimento, vai conseguir escolher um excelente presente para o seu pai, né? Então, assim, antecipe suas compras, é um pedido que eu faço para todos os nossos amigos cuiabanos. Ótimo. E obrigado aí ao Media News, né? Sempre lá na CDL à disposição estamos lá sempre de portas abertas para quem quiser ir lá, quem quiser empreender, quem quiser montar negócio, pode ir à CDL Cuiabá que nós estamos de portas abertas.